Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar o conhecimento da regulação de redigir informações a partir eh, de estruturas, né? A gente tem estruturas lógicas que fazem com que a experiência possa ser expectada, né? Que façam com que exista uma regularidade de comparação. E aí a gente consegue empreender sobre essa substância considerada, né? Sobre essa estrutura de informação, resolução de comparação para dizer que é bom por causa disso. Porque dentre as comparações e sobre o padrão a ser estruturado, né, a ser generado, né, pela por essa forma a gente consegue saber, né, saber sobre o autor, né? Então o autor ele passa a ser conhecido por suas obras, né? Então hoje a gente vai falar sobre autores, né? Pessoas, na verdade, que são reconhecidas por obras cujo nome é dado como monografia, né? São monografias e vamos aprender o que significa essa monografia dentro dessa estrutura de apresentação de informações que vão argumentar sobre essa informação, aquilo que o autor vem informar. Então a gente tem essa moldura e sobre os agentes que vão preencher essas molduras, a gente consegue comparar por moldura. É como se fosse um pote a ser organizado por organizadores. Então, vamos lá, vamos aprender sobre esse pote que mostra para a gente o potencial das, das pessoas, né? Dos, dos lojistas, né? Vamos supor que a gente tem lojas de departamentos, por um instante, né? E aí, uma loja, a gente tem um espaço, né? Esse espaço para nós, ele representa a estrutura fechada, ou seja, o paraíso, né? Uma estrutura fechada. Só que essa estrutura ela está fechada por sentido lógico, né? Por objetivo. E esse objetivo ele é advindo pela informação trabalhada desse espaço. Então, o agente que vai vir trabalhar nessa área, né, nesse dado, ele vai ser um organizador, trabalhando sobre a perspectiva dos limites dessa área aqui, ó. Então ele vai desenvolver dessa área os limites, a organização. Então o que é isso aqui? Isso aqui a gente tem como base uma moldura, uma base de trabalhar a lógica. Se a gente for bom, a gente vai ser um elogificado, a gente vai ser elogistrado. Se a gente for ruim, a gente vai ser demitido, a gente não vai receber elogios. A gente vai ser a gente não vai ser elogiado, entendeu? Então a gente tem a elogificar registrando
ação, e a gente tem um meio de desreparar. Desreparar. Ou seja, de não levar em conta, né? Bom, dado dessa lógica, a monografia ela é um espaço na lógica de um agente que se diz ativo por uma dor. E que dor é essa? Essa dor é a necessidade de organizar a resolução de uma informação sentida por seu trabalho, ou seja, por sua academificação, né? Ou seja, é você transpor a sua imagem de dor para uma monografia para ver se você pode, com essa imagem, ser um doutor. Ou seja, a sua dor pode ser levada em conta sobre autoridade, a história, o relato, a autoridade. Ok? Então, para escrever uma monografia, a pessoa ela precisa de... É como se a gente fosse entrar numa fila para pegar as instruções, né? Toma aqui, ó. Você vai receber essa caixa e com essa caixa você vai precisar montar sua autoridade. E aí, sobre a sua montagem, a gente vai julgar se você é ou não uma passagem segura de medir dor, porque você tem relação sensitiva para isso. Você adquire relação sensitiva para isso na comunidade. Então, sobre o comum e sobre esse dissentimento registrado monograficamente, para conver todos de que você entende sobre essa dor, você consegue ser levado ao doutor disso. Então vamos lá, vamos aprender então o que é uma monografia. Vamos pegar essa caixa para organizar. Afinal, vocês querem ter filhos e filhas, não é mesmo? Para você ter filho nesse mundo, você precisa de provar para a sociedade de que você consegue organizar uma via, né? Uma via, uma filha, um fio de comportação sobre a sua lógica. Ok? Au, au, au. Ai, desculpa. É. Aí você vai assinando aqui, ó, né? Ah, bom. Ah, vamos lá, vamos aprender sobre monografia, então. Chega de fazer riscos. Ah, então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma ilustração.
montando guarda-roupa. Não tem. E vamos pegar aqui. Então tá vendo aqui, ó, essas imagens, né? De certa forma, a gente pode considerar essa imagem o trabalho de uma monografia, né? Por quê? Porque aqui a gente tem todos os elementos, né? Por mais simples ou menos simples que possa parecer para você, dentro da sua segurança de familiaridade com os valores disso ou daquilo, aqui a gente tem simplesmente um plano de montagem, né? E esse plano de montagem ele tem um manual que diz como deve ser feito para que as peças sejam bem integradas, para que haja o maior valor possível sobre essa integração e todos aqueles que forem utilizar dessa integração para suprir suas vidas como um guarda-roupa pode suprir no sentido da organização, ajudar a organizar os seus ambientes. Essa utilidade tem que ser segura, deve ser bem bem funcional. Por quê? Porque a disfunção dessa placa, desse sistema de guarda-roupa no seu lazer pode desequilibrar o seu lado familiar, pode desequilibrar o seu lado família e fazer com que ele passe mal, né? Então, por que a gente quer segurança, né? Quer produtos seguros, quer pessoas que fazem monografias boas, porque isso é compromisso familiar. Se você não tem isso, você sai desprogramando as famílias por aí, né? De certa forma, a gente vai até mesmo precisar de julgar você para ter medo de você, né? Eu falo assim, eu falo o corpo que busca sobre a sociedade lutar por sua família, por lutar por sua autoridade na família, seu doutor lar, né? Estou lá. É a mesma coisa se você está cuidando de uma loja, a loja começa a ganhar lucro e aí outra pessoa vem e tenta atrapalhar, né? Você vai ter que lutar contra esse atrapalhamento. E isso pode ser um complemento para sua monografia, né? Como impedir o personagem X de atrapalhar seu negócio, né? Seu lucro, seu emprego, né? Então, isso começa a fazer sentido para todas as pessoas que trabalham nessa área, ok? Então, logo a monografia ela vai ter várias áreas de inscritores, né? Então, é como se a gente tivesse os projetistas que escrevem intercedendo a adesão
da doutrina, da utilização material como um objetivo de reduzir o dano de viver sem vida. Então a gente vai compondo a vida. A vida. E como que a gente compõe a vida? A gente vai se ligando a objetivos. E isso tudo vira uma escala. E quando a gente chega no objetivo, geralmente a gente assume a escala novamente. A gente ganha um título, só que a gente agora sobe a escada com esse título de garantia. E aí a gente vai encontrando mais títulos para poder garantir a nossa vida. Isso é compor vida. A gente consegue viver sem vida. A gente consegue viver sem esses motivos, sem esses objetivos de reduzir, né? De relações, né? Então a gente até consegue, mas é legal viver a vida com vida, né? Essa é a resolução da palavra nesse gênero, né? Essa consideração. Então, como fazer uma monografia? A monografia é um trabalho dissertativo que se dedica a um estudo específico. Então, a gente vai dissertar algo. A gente vai falar sobre algo. Olha, a gente precisa ter consideração de que a monografia ela faz parte do tipo argumentativo. Ok? E vamos dissertar. Ele é exigido a maior parte das universidades como trabalho de conclusão de curso, mais conhecido como TCC. Então, é conhecido como trabalho de conclusão de curso. Então, aí você vai lá e vai fazer um curso, né? E aí esse curso ele vai te levar a arrecadar. Tipo assim, você tá lá sentado na sala de aula e tem um professor aqui, um emissor. E aí esse emissor tá batendo em você, tá enviando carga. E aí você vai trabalhar as suas dispressões contra essa carga. E aí olha o que a gente vai fazendo. A gente vai fazendo uma coleção disso. E aí o que essa coleção faz? Essa coleção ela faz estrutura de suportar todo esse emaranhado, né? É como se a gente estivesse fazendo uma guarda profissão para você, né? Guarda profissão. Bom, e aí a ficção é os professores emitindo as suas fontes de contar a alegria de saber, de trabalhar com isso. E você vai questionando, mas por que eu tenho que ser alegre? Mas e se eu não for alegre por isso? E se eu não for alegre por isso? E aí vai criando a desalegria com a alegria até criar um convencimento, né? Convencimento vai gerar essa estrutura que vai permitir você argumentar a favor disso. A favor. Então, por favor, me sirva mais, professor. Por favor, professor, eu estou com dúvida nisso. Por favor. E aí você vai começar a viver dentro dessa estrutura de
conversão dentro dessa estrutura de dissertar razão para ser profissional nisso, né? Bom, então tá vendo por que a gente tem esse registro, né? É para formar esse lado. Então, por que a gente tem a nota? Porque você consegue vencer sozinho? Sim. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque eu queria que isso aqui tivesse comigo. Então, beleza. Então, se não, você vai ter que repetir. Se sim, você vai, só que você vai com toda certeza. E se for mais ou menos, você vai ter algumas dúvidas. E aí o que acontece? Existe essa fonte aqui que é o professor e você vai vencendo o professor, desrepetindo o que o professor faz com conversão. Né? Então você tem isso e aí você tem as cortes disso. Né? Então é quase como se fosse raio-x mesmo. Aqui, ó. Vai fazendo isso aqui e aí você vai cortando, cortando, cortando. Cada corte ele vai ter uma certa pontuação de precisão. E essa pontuação de precisão vai sendo contada e vai ser contada pelo dado de pontos que foi emitido. E aí você vai ter uma certa despontuação. Claro que isso não é totalmente certo e funcional na prática. Mas se você acreditar, pode ter o parecer que pode até dizer valor para você. E aí o que acontece? A monografia ela vai desses todos os pontos, desse toda a passagem, ela vai fazer com que você abra o olho ou queira se mostrar para um desses professores. É mais ou menos assim, se mostrar para um deles sobre um ponto de credenciamento lógico do substrato de informações, da coerência dessa fonte de concessões de saberes sobre essa área, né? Então a gente tem a área e sobre a área a gente tem a informação. Então a gente vai dividir a área sobre a informação sobre a área e aí a gente vai ter as dúvidas, né? E essas dúvidas, você vai pegar a dúvida e vai começar a puxar para ver as extensões. E dentro dessas extensões, a que te brincar mais, a que você se agradar mais, ou que você conseguir brincar mais, geralmente é aquela que no final vai abrir vontade para que você passe maior tempo admirando. E aí, com esse passar, você vai acabar escrevendo sobre coisas que outras pessoas não conseguem admirar na sua área, né? Porque você passou um tempo a mais admirando, né? E aí o que acontece? Isso que é o processo, né? A admiração, por mais que não seja tão rica financeiramente, a gente um dia já foi, né? A gente sabe que um dia a gente já foi mais alegre, mais íntimo, mais doido, mais legal nisso. Só que hoje em dia a gente é muito dependente, a gente faz isso na biblioteca, ou a gente até sai na rua, mas a gente não tem potencial de sair como antigamente os filhos de reis tinham, né? Pode até ser que alguns tenham, né? Mas isso aí
Aí não é complicado. Aí a gente tem que buscar alegria em outras coisas, né? Mas essa admiração, né? Aí o que que acontece? Essa admiração faz com que você olhe como se olha para um filho seu. E aí você olhando para esse filho, você consegue acordar e ver aquilo que ele queria ver, mas não vê. Por que que ele não vê? Porque está lutando para se apaixonar com a vida, ou aproveitar a que tem, ou aproveitar a consideração que tem, né? Aproveitar a consideração da vida que tem. Então você vai conseguir, porque você admira coisas que o seu filho não admira, né? Você está passado, você está futuro do que o seu filho já está passando. Bom, e aí você vai conseguir ajudar. Você vai conseguir revelar para ele de uma forma que ele consiga olho com carga suficiente para acreditar. Ponto. E aí ele vai conseguir olhar e ver aquilo que ele não vê. Ele vai conseguir regular sobre essa sua admiração e você vai conseguir avisar para ele sobre esses problemas para que ele adiante-se sobre eles, né? Bom, monografia é basicamente isso, né? Não é muita coisa, só que é muita coisa, mas não é, né? Depende do da consideração de sensações por isso que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa ela tem muito ou tem pouco, aí ela pode ter várias questões nisso para poder falar, né? Trata-se de uma tese, o que lhe traz uma complexidade maior do que outro trabalho que você faça durante o curso universitário, especialmente tendo em conta o seu caráter científico. Então, vamos ver aqui o que é uma tese. Um trabalho acadêmico que apresenta resultados de uma investigação aprofundada sobre o tema, só que com opiniões. E de tal forma desenvolvida que a sua elaboração pode levar 1 ano e considerada uma disciplina do curso. Então, isso faz parte do curso, isso faz parte da vida. A monografia envolve muita pesquisa, que é justamente o que dá mais credibilidade ao trabalho, além de reuniões com o orientador. Ela deve ser feita de acordo com as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Depois do trabalho escrito,
o mesmo pode ser apresentado para uma banca examinadora. Então, olha só. Aqui a gente tem normas, né? Então, o manual tá aqui, ó, né? Já começa aqui, ó. Você tem normas para poder fazer essa revelação. Você não pode revelar de qualquer forma, né? Você precisa seguir as normas. Esse caso é as normas da escrita. E uma delas você precisa ter uma certa pesquisa. Pesquisar é o quê? Né? Pesquisar, geralmente a pessoa que pesquisa é aquela pessoa que está com fome de algo novo. Porque ninguém começa pesquisando porque está com fome. Quem está com fome, come. Come o que tiver, não pesquisa. Agora, a pesquisa é a fome de algo novo. Então, a palavra algo novo é o teor da administração. É o dado da admiração. Porque não é fome que faz a pessoa pesquisar. Nós já temos tudo no mundo. É o algo novo, né? Então, às vezes a gente até despeça em algo novo para poder alimentar as pessoas que têm curiosidade em nós, né? A gente faz um timbre novo, a gente faz uma consideração nova. Bom, e é isso, né? E essa é a pesquisa. Então, o que acontece? O camarada que vai pesquisar algo, ele precisa de estar ele precisa de estar admirando algo, e nesse caso, algo do curso. Então você vai escolher algo do seu curso, um tema do curso, e aí você desse tema você vai escolher, você vai pegar o professor que fala desse tema e vai pedir ajuda para esse professor. E aí sobre essa ajuda você vai desenvolver dessa admiração desse tema e da relatividade que o seu professor pode te ajudar, você vai desenvolver a pesquisa. E aí sobre essa pesquisa você vai convergir com o professor, né? Com o tema, pesquisa. E aí você vai pedir, ó, professor, eu comi, né? Eu pesquisei, eu comi algo novo aqui sobre aquilo que você falou em aula e do que a gente trabalhou no curso. É mesmo, aluno? Uai, deixa eu comer também. Faz um resumo para mim do que você comeu. E aí você resume para o seu orientador. E aí se o professor gostar, opa, tem muita chance das pessoas que comem, né, que pesquisam, que querem cientificar sobre isso, vão gostar também. Então você vai conseguir um registro, uma receita de preparar conhecimento bom disso, né? Você vai ter um pão maravilhoso, né? Porque é mais ou menos isso. Por que a gente tem várias receitas com a farinha de trigo? Porque a gente tem muita pesquisa, a gente tem muita fome de algo novo. Ok? Então vamos lá. As etapas então. 1. Escolha o tema. Então mais uma vez, o tema eu já vou falando para você aqui, ó.
Você tem que escolher algo que você gosta de comer, mas gosta tanto que tem vontade de comer algo novo desse gostar. O que que isso representa? É algum assunto, né? Algum assunto que você gosta. Sempre tem algo novo para ser revelado em qualquer área, não importa qual for. Nem que seja uma coisa assim que parece boba, ela não é. Porque sobre quem gosta procura revelar gosto, né? Ter cientificado dessa área, ela não vai achar isso banal. Ela vai achar isso um trabalho magnífico, né? Uma admiração nova para poder deixar na sociedade, né? Para poder crescer a sociedade sobre admiração, né? Então, ó, gosto do tema e ele é relevante. Qual é o problema que eu quero apresentar? Há material de pesquisa? Qual é o orientador mais indicado para esse tema? Gosto do meu orientador? Então é isso, né? Por que que você precisa gostar do orientador? Porque o orientador, você precisa de bater bem com o orientador, porque se ele prova alguma coisa e gosta, você consegue confiar nele, né? Por exemplo, ah, ele, você precisa de confiar no seu orientador, né? Ele não pode ser alguém que não tem confiança, você não tem confiança. E gostar dele, gostar é geralmente confiar. Isso que é gostar. Quem escolhe o tema é você, então deve levar em consideração as suas áreas de interesse ao encontro de sua relevância. Então, das áreas que você trabalhou, você tem uma que tem maior relevância. É claro que quando a gente fala de trabalhos e orientadores, é, a gente tem de todos os tipos de pessoas querendo querendo criar, né? Querendo comer algo novo de várias formas possíveis, né? Só que tem certos limites para serem contidos nisso, né? E aí esses são os desafios, né? Você convencer a pessoa sobre os limites que são bons, né? Pois deve-se ir devagar. Como você deverá passar boa parte do ano elaborando sua monografia, não vale a pena escolher algo com o qual não se sinta muito à vontade. O resultado é melhor se você tiver gosto em fazê-lo. Depois de escolher o tema, você vai precisar delimitar o assunto. Um dos motivos é que um tema pode ser muito abrangente e você não acaba mais de escrever. Então, esse tema, se o tema for muito grande, você pode picotar o tema colocando uma parte do tema em evidência. Outro motivo é que a escolha do tema deve expressar um problema. Isso quer dizer que você tem que apresentar uma situação que é o problema, mostrar que se fala acerca do mesmo e tirar as suas conclusões, né? Ou seja, o que é um problema? Um problema é falta de resolução, falta de resolução, falta de visão, né? Por que ninguém viu isso até agora? Por que ninguém resolveu esse problema? Por que ninguém é, investiu nisso? E aí você pode apresentar, ó, o falta de investimento nisso, falta de visão nisso.
é, problemas. Nessa altura, vale a pena pensar fazer um balanço entre o tema e o orientador que esteja mais à vontade para ele. A relação com o orientador também deve ser levada em conta pelo simples fato de ser mais prazeroso trabalhar com alguém com quem temos alguma afinidade. Nossa, e é difícil demais arrumar algum orientador, alguém que é humilde, né? Eu vou revelar para vocês aqui, ó, pode até ser tema, né, de pesquisa. A humildade, a humildade de professores barra orientadores. É muito difícil achar professores, orientadores humildes que conseguem conversar no seu idioma, na sua ansiedade, na sua conter você sobre todos os seus paradigmas e teorias e sensações, né? É muito difícil. Não é até pais é difícil, né? A gente, né, a gente tá cansado de reclamar de pai, né? Pai, mãe. É a vida, a gente seres humanos que não reclamam de pai e mãe tem algum problema, né? Tem alguma fakearia aí, né? Pra poder parecer que é família bonita, família propaganda, mas não é. Orientador, professor, é difícil ser humilde, né? Ele só é humilde quando tem uma educação, uma experiência muito boa com isso, né? E aí, quando você gosta do professor, você consegue converter, você consegue torcer a humildade dele, você consegue dançar conforme o timbre que ele maneja você, na consideração da virtualidade dele lidar com você, porque para o professor, para o orientador, geralmente ele gosta de acreditar que está em outro plano da investigação, outro plano do saber, e eles têm medo de que você saiba mais que eles. Essa é a verdade verdadeira. Eles têm medo de que você apresente coisas que vão fazer com que eles sintam relaxados, eles não se sintam à vontade. E é assim desde sempre, desde a casa, né? Se você cozinha melhor do que a pessoa que é o cozinheiro-chefe lá da casa, ela não vai ficar impressionante com você, ela não vai gostar, entende? Porque você vai quebrar a fantasia dela do poder, ahn, do poder processual dela, do poder que ela tem sobre essa necessidade, essa consideração. Então, é difícil, não é fácil, é uma das partes mais difíceis, né? Mas tá aí, né? Isso, a gente poderia até criar um sistema na faculdade de investigação e de conversão dessas pessoas, né? Porque isso é um problema. Sinceramente, isso é um problema. É um problema que ele já existe já há muito tempo, né? Ele não é de agora. É um problema que a sociedade ainda não conseguiu lidar, né? Barra é o status barra prazer, né? A gente coloca isso como fonte de prazer, esse status de parecer sobre o momento né? Isso aí é uma coisa assim, quando a gente amadurece, a gente começa a ter nojo dessas paradas. Planeje o seu tempo. Planeje. Isso aqui geralmente não funciona muito, né? Por quê? Porque
quando a gente está fazendo uma pesquisa, as coisas elas geralmente funcionam mais quando a pessoa está à vontade. Ela se sente à vontade. Quando você força um pouco a pessoa, ela perde a admiração que ela tem, entendeu? O processo admirador, ele é, de certa forma, ele é natural, né? Quanto mais natural, melhor. Por mais que a gente tenha na natureza uma inaturalização muito radical, muito grande, quanto mais natural, melhor. Então é muito difícil você pedir para que a pessoa planeje o tempo, mas é bom ressaltar porque de certa forma a pessoa, ela, na sua naturalidade, ela cria condições para isso. Antes de começar o trabalho, você precisa saber com quanto tempo pode contar. Você não pode pegar qualquer tipo de trabalho. Você precisa de pegar um trabalho que é, você consiga manejar esse tempo, né? O tempo possa ser suficiente, né? Dentro do tempo que você tem para a entrega. Além de evitar estresse desnecessário, você se organiza a ponto de ter noção do tempo que pode despender em cada fase do projeto: pesquisa, elaboração do texto e formatação do trabalho, sem contar com as reuniões com o professor e orientador. Então, olha só, tempo ele é muito relativo e não existe, não dá para contar com o tempo. O que dá para contar é a vontade da pessoa de vencer os obstáculos e persistir. A pesquisa é a vontade de comer algo novo. E se a pessoa está com vontade, tudo dá certo, ela consegue chegar em algo novo. Então ela ela consegue entrar em um ritmo de entrega, né? Agora, quando a pessoa ela encara muita força, por exemplo, muita mandança, né? Muita informações, isso e aquilo, ela geralmente ela perde o trilho, ela se perde da estrada da elaboração. Ela entra numa nuvem de dúvida, ela fica com medo de dirigir na chuva, de informações, de opiniões. Aqui ó, reuniões do professor e orientador. Então, a gente tem que encarar as opiniões, as orientações de forma leviana, porque apesar do sabor deles gostar, quem que tá com admiração no na, na realidade é a você que vai organizar argumentos por ela, né? Isso, o professor ele só vai dizer se tá bom ou se não tá para ele, né? E aí ele vai dizer, não tá bom porque como ele tem sensibilidade, porque faltou um pouco de açúcar. Não tá bom porque faltou um pouco de pesquisa disso. Faltou um pouco de sal disso. Faltou um pouco de ingrediente disso. Peça ajuda do orientador e agende com ele as suas reuniões, lembrando que provavelmente ele tem outros projetos sobre sua orientação e nem sempre estará disponível para você. Isso aqui não foi me agradável colocar aqui. Mais importante, planejou, cumpra. Ou seja, se você planejou, é que você está com fome. Não planeje sem fome, né? Espere tê-la. Senão vai ser pior. Senão você não vai chegar em satisfação alguma. Você não vai conseguir. Não vai conseguir nada com isso. Monte a estrutura.
planeje, monte a estrutura. Coloque no papel os pontos que serão abordados no seu trabalho. Crie uma espécie de índice com títulos e subtítulos considerando a estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso ajudará você a orientar o seu pensamento e o caminho que faça mais sentido. Geralmente isso não funciona, porque não dá para você ter uma conclusão sem trabalhar o percurso, né? Nem uma introdução, nenhum desenvolvimento. Você consegue pressentir, mas não consegue, né? Então, o que acontece? Você pode navegar durante seu trabalho com essa estrutura, né? E aos poucos tentando conversar com ela para ver se existe algo sendo aceito. E aí dentro desse trabalho você vai criando um agente que é um agente edificador disso sobre você, né? Você vai sabendo sobre essas repartições. Que quando você tiver terminado, né, o seu trabalho, sua pesquisa, você tiver claro, você vai conseguir escrever basicamente de uma vez, porque você já vai estar nessa relatividade, né? É claro que no fim você terá algo muito diferente, afinal, à medida que desenvolve a sua pesquisa, vai descobrindo coisas novas e sentindo a necessidade de falar sobre algo que não pensava em falar. Quando você começa a escrever, quando você lê de novo, você sente vontade de apagar tudo e escrever tudo de novo. Então é muito ruim você colocar ansiedade no papel. É melhor você colocar a paisagem da admiração da pesquisa. Então, muito cuidado. Nunca esquecendo da delimitação do tema, claro. O índice do trabalho somente fica pronto no fim, isto é apenas uma espécie de bússola. Tá? Então, outra dica é entender as regras da BNT. É importante saber como fazer as coisas para desde o início seguir as regras. Por que as regras são importantes ser seguidas? Né? Porque geralmente desde o começo, no final é muito chato você pegar tudo e passar para as regras, né? Fazer a configuração de regras. É melhor você desde o começo trabalhar a construção com as regras. No caso das citações, por exemplo, fazer tudo para somente no final colocar de acordo com as exigências pode ser muito trabalhoso aqui, ó. Além do risco que você corre de deixar passar algo despercebido. Então isso aqui são passos que fazem com que as coisas apareçam ser mais leves para o escritor. Por exemplo, em cada pesquisa ele já pega da pesquisa e faz a citação conforme as regras da BNT. Isso já deixa ele mais tranquilo sobre esse passo de trabalho. À medida que fizer citações, também faça as referências bibliográficas. Isso fará com que você poupe um tempo precioso. Exato. As normas referentes à apresentação do trabalho, o que deve conter na capa e no sumário, por exemplo, você pode deixar para o fim. Momento em que finalmente dirá: a tese está pronta, vamos aos pormenores. O plágio não vai fazer com que você ganhe admiração e que você consiga algo sobre esse seu trabalho, né?
Você não vai se tornar um saboroso nem vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Mesmo que não seja sua intenção copiar o texto de ninguém, é importante lembrar que as citações que dão mais credibilidade ao seu trabalho podem ser consideradas plágios se você não fizer de forma correta, ou seja, sem identificar que aquela ideia que você citou não é sua. É. Há três tipos de citações: a direta, indireta e citação de citação. A citação direta é quem transcreve as palavras do autor. A indireta é que se baseia em uma obra. Então você pode copiar transcrever as frases do autor para embasar como argumento da sua lógica, né, da sua base de informação pesquisadas. Você pode fazer uma indireta, você pode pegar uma base da lógica desse autor para poder colocar para acrescentar na sua lógica de informar da sua pesquisa. E da citação de citação, que menciona a citação que tenha sido feita por um autor, né? Organize-se e inspire-se. Tá, isso aqui é dica de sensibilidade, né? Sensitiva. Durante a pesquisa, aponte tudo que considera interessante e que possa ser aproveitado. Se encontrou algo que acha que ainda pode vir a ser utilizado, anote, não confie na sua memória. Utilize a técnica do fichamento, fará toda a diferença. Organize o seu local de trabalho também. Tente se alojar num local calmo e onde haja espaço para ter o seu material. Será ótimo se você tiver um lugar reservado para isso, em que tenha tudo pronto sem que seja preciso arrumar, sem que vai fazer mais um pouco da sua monografia. É isso. Sente-se, concentre-se e desfrute do seu projeto. Então, isso é uma chave de entrada para as pessoas entrarem pela porta da sua admiração. Então, olha só. A gente tem em um campo, né? A gente tem. Imagina que isso aqui é o campo de trabalho, né? Então a gente tem vários pontinhos aqui, né? E aí tem um aqui, ó, que você construiu uma porta e por admirar, né? Admiração do Abner, por exemplo. Imagina que esse aqui é o meu TCC, esse é o meu trabalho de conclusão. Dentro dessa área vasta que existe, a gente tem todos esses. E eu encontrei esse daqui, ó, porque eu admirei diferente de todos, né? Então a minha admiração me levou no além, né? Me levou para, né, não para o além, mas para ver esse detalhe e criar a monografia dele, né? E é basicamente isso. A gente cria uma porta nessa área, né? A área não tinha nada, agora ela está cheia de portinhas e você consegue criar uma porta para essa área. Mas essa área geralmente é isso daqui, ó. Ela é um vetor na nossa vida, ela é uma sensação, ela é uma coisa. Só que dessa uma coisa a gente se dividiu em comunidade para poder encontrar, fazer pesquisas dessa uma coisa aqui, ó, e encontrar as razões sensitivas que podem abrir, como o Abner, nesse exemplo aqui, abriu isso daqui. Okay? A estrutura da monografia, né, a NBR
14.724 é a norma da BNT que especifica exigências para os trabalhos acadêmicos considerados os elementos pré-textuais que antecedem o trabalho em si. Textuais, o trabalho em si, e pós-textuais, os que são complementos do trabalho. Capa obrigatória, lombada. Então, parte externa. Precisa ter uma capa. Uma lombada opcional. Aqui, ó. Parte interna. A gente tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Nesses elementos pré-textuais, eles vão ser algo que vão dar um certo argumento de segurança em aquisição dessa área, desse porto, dessa porta de passar sobre a percepção desse admirador, desse administrador de conteúdos investigados, pesquisados, ok? Então, esses pré-textuais vão ser isso. Os elementos textuais, eles já vão ser o sabor, o saber, o ensino de admirador desse usuário frente a essa loja, né, de organização de áreas de trabalhos, né? E os elementos pós-textuais, eles vão ser a despedida, né? Vão ser basicamente despedidas de todos os temas citados e de todas essas, de todos os assuntos, né? Para fechar com independência, né? Ele não vai deixar nada dependente, vai fechar com independência. E aí sim a pessoa vai conseguir julgar toda essa revolução de admiradores. É isso que os estudantes buscam fazer, né? Eu admiro mais. Guerra dos admiradores. Elementos textuais. Introdução. Aqui você apresenta o problema e a sua relevância. Na introdução você informa o que as pessoas encontrarão no seu trabalho. Olha, então você pode falar assim, olha, aqui no meu trabalho você consegue olhar melhor para esse problema que tem como relevante que tem como algumas dificuldades na área e que podem ser solucionados com certas aplicações simples, né? Então é como se você falasse, filho, eu estou vendo aqui no trabalho seu que você tem ou pode ter problemas com isso. Esse trabalho vai te ajudar a solucioná-lo ou desviar desse problema, fazendo com que isso não seja um problema para você. E aí o que acontece? É aquele exemplo, né, de lojistas e instalações de lojas para poder desenvolver segurança sobre ter edificações, sobre ter lojas, sobre ter decisões ou ter que tomar decisões. É mais ou menos isso, né? A gente tem esses exemplos. O desenvolvimento, você vai desenvolver, olha, por que esse problema existe? Esse problema existe porque as pessoas passam e não entendem isso, ou sentem vontade de fazer isso e tal. Então você precisa de instalar essa segurança, você precisa de fazer isso para que as pessoas não sintam esse tipo de
oportunidade, né? Alguma coisa nesse sentido. E a conclusão, ele vai dizer assim, olha, ah, é, você deve retomar a apresentação do problema, revisitando aspectos mencionados ao longo do desenvolvimento do seu texto. Então, olha, então a gente conclui que se a gente, por exemplo, instalar esses tipos de soluções, né, nós teremos o desenvolvimento, segundo as pesquisas, de que vai ter menos problemas com isso, menos problemas com isso. E é mais ou menos isso, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um pouco que você está fazendo um trabalho de loja. E aí você admira, né? Você vai ser um lojista. E aí você admira loja de roupa, né? Cara, eu admiro a loja de roupa. Beleza, então no seu curso você tem todas as áreas de lojas para poder estudar. Olha, você tem a investigação da loja de restaurante, você tem de lojas de móveis, você tem de lojas de construção, materiais de construção, e aí você tem de lojas de roupas. Poxa, professora, eu admiro tanto esse tema que você faz de lojas de roupas, como que as pessoas lidam com lojas de roupas, como que eu preciso me preocupar para ter uma loja de roupa, qual que é o índice de assalto. Eu queria pesquisar sobre lojas de roupas. E aí você descarta todos esses, você aprendeu sobre essas lojas, mas você quer fazer a admiração mais complexa de lojas de roupas, sobre tudo que você entendeu. E você, como você quer ter uma loja de roupa, você quer pesquisar o índice de assalto, né? Quais que são os problemas de segurança. Professora, professor, eu quero fazer o meu trabalho sobre a segurança da loja. Eu quero fazer um sistema que me permita ser mais seguro. Eu quero trabalhar com as tecnologias para investigar as pessoas com probabilidade de assaltar a loja. Eu quero fazer essa investigação durante um ano e fazer essas pesquisas, vendo as pessoas que buscam assaltar, principalmente levando roupas pro trocador e ficando com elas. Tá, então você vai investigar os comportamentos das pessoas e tal, vai pegar os trabalhos de pessoas que já investigaram, como que as pessoas descomportam quando estão assaltando dentro da loja, e aí isso aquilo, né? Beleza. E aí o que que acontece? Você vai criar, ó, o tema. Vamos dizer que você pesquisou durante um ano e você teve nessas admirações você admirou que o interessado em roubar ele tem um certo tipo, um certo caráter, um certo comportamento. E aí você anotou isso. Por quê? Porque você analisou tantas coisas, então você tem argumentos. E aí você consegue dizer, olha, o trabalho aí você consegue fazer aqui, ó. Introdução. Para introduzir as pessoas sobre esse universo aqui, ó, de lojas, onde você vai abrir das suas admirações um detalhe de importar as pessoas que querem ter lojas de roupas. Então, introdução.
Esse trabalho tem por consideração a pesquisa voltada para a segurança de uma loja de roupa, onde importa-se pela questão do lucro e pela questão da familiaridade, das considerações dos profissionais, tentando evitar problemas contra os profissionais e reconhecer e buscar soluções para desmotivar as pessoas de roubar, para que elas sejam diminuídas, né? Aí no desenvolvimento, né? Durante um ano a gente coletou informações sistematicamente. A gente abriu uma loja. Durante um ano abrimos uma loja, colocamos câmera, fizemos a adaptação dos locais possíveis, sem prejudicar ou expor nenhuma pessoa. E aí a gente começou a analisar dentro das condições dessa loja, né? A loja ela tem tantos, tá em tal lugar, isso e aquilo. Quais que são os personagens que mais roubam, o quanto aconteceu. E aí no final a gente constatou que isso aquilo. Existem mais pessoas que roubam dentro dessas situações. E dentro dessa situação a gente pode pegar a escala dessas informações e aumentar sobre determinadas lojas. Então outras lojas podem utilizar bases de informações que estão nessa exposição para compreender e implantar soluções nas suas lojas, caso elas se pareçam com o nosso trabalho. Isso me faz um doutor. Eu escrevi essa monografia para ver se eu posso ser um doutor por isso. Posso ter uma loja de roupas. Ou ajudar quem tem uma loja de roupas grande. Pronto. Isso é uma monografia. E aí você consegue manobrar esses gerafias, né? Esses gráficos, essas informações desafiadoras. E aí você tem gráficos, ou você chega perto de ter gráficos por realizar esse trabalho. Aqui. Então, por realizar esse trabalho e gerar informações, ter esse cumprimento, não expor ninguém, você consegue uma superfície de processamento de segurança para as comunidades que trabalham sobre segurança. Você não quer seus funcionários brigando um com os outros porque uma peça de roupa sumiu, não é mesmo? Então você precisa de ter essas noções e principalmente você não quer ter um funcionário que rouba, né? Te passa para trás. Então você precisa de ter todas essas estruturas para prevenir e gerar esse lado doutor. A gente pode ter doutores de seguranças em lojas. E quem falou que não tem, né? É muito necessário. Quem quer chegar, ninguém quer um familiar chegando na casa depois de um dia de trabalhar numa loja de roupa e falando que tá triste porque acha que o patrão acha que foi ele que roubou algo porque sumiu algo, isso e aquilo. São problemas assim que a sociedade tem, não é mesmo? Então, basicamente, isso é um exemplo, né? Então, monografia é isso. Isso são trabalhos de doutorados. É claro que a gente tem vários tipos e hoje em dia a gente não encontra
tão claramente esse tipo de trabalho. Eles são mais fechados por departamentos e organizações especiais, né? São faculdades ou sistemas fechados de imposição desses bens, desses dados, desse lado artificial dos seres em sociedades buscando soluções para os seus problemas, né? Ou seja, eu quero pagar nada por essa roupa, então vou roubar. Não é assim, né? Isso causa um problema para o vendedor, causa um problema para o dono. Então, se trata disso, só que hoje em dia a gente tem nas faculdades diversos, né? Diversas áreas, diversos temas. E é isso, pessoal. Fica aqui mais um gênero do tipo argumentativo. Isso é um gênero que faz com que a sociedade consiga informações e guardar informações e comparar informadores para que a gente consiga cada vez mais saber sobre aquele que faz por algo, né? Ou seja, a gente consegue saber dar pontos de méritos sobre esses trabalhos. E aí o professor ele consegue dizer assim, opa, esse aqui tem um diferencial, esse aqui obedeceu às regras, esse aqui trabalhou direitinho, trouxe pesquisas. Pô, tá ótimo. Se ele fizer outro desse, com certeza ele vai fazer melhor, porque ele conseguiu seguir tudo e não passou nada tal. Agora quem não faz, opa, se ele fizer outro desse, provavelmente ele vai fazer um pior. Então existem as divisões, ó. Esse aqui, esse ser, se ele fizer de novo, ele vai conseguir fazer melhor e cada vez melhor. E esse aqui, ele cada vez vai fazer pior por conta dessas imposições. E aí a gente vai conhecendo e vai fazendo, vai conhecendo esses lados, né? Trabalhando para a sociedade. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!